Tudo bem? Eu vim aqui falar um pouco sobre algo que eu vi no Facebook outro dia. Um vídeo em que passava o Kim Kataguiri fazendo uma crítica a várias coisas, como é comum de se ver. E uma delas, eu não assisti o vídeo inteiro, mas cheguei até a parte em que ele falava da tributação sobre lucros e dividendos. E o que ocorre? Ele dizia que para que criar mais um imposto? Se você criando mais um imposto, você vai diminuir a possibilidade de ter mais empregos, porque aí o empresário, como está pagando mais imposto, vai gerar menos emprego, todas essas coisas que a gente já sabe. Só que o que ocorre? A mim parece que tem duas possibilidades. Ou ele falta realmente conhecimento, ou então ele usou isso para se encaixar no interesse dele, no discurso dele. Pode também ter sido uma falha de retórica, mas foi uma falha grave, porque faltou conhecimento. Qualquer um que mexe com ações, que tenha comprado ações uma ou duas vezes e que mantenha essas ações, que tente se informar um pouco, sabe que o lucro de dividendo nada mais é do que o que a empresa usa para remunerar os seus investidores. Então ela pega uma parte do lucro dela, decide o quanto vai ser passado para esses investidores e aí repassa esse valor. Antes de repassar, a empresa é tributada como normalmente a partir dos seus lucros. E o que ocorre? Como já tem esse entendimento de que como já foi tributado o lucro da empresa, você não precisaria tributar mais uma vez o lucro, que seria a tributação do valor que aqueles que são acionistas estão recebendo. Basicamente, uma empresa vai lá, lucra tantos bilhões, ela decide que desses tantos bilhões uma determinada porcentagem irá pagar os seus acionistas, né? E aí ele pega a quantidade de ações que tem disponível e aí ótimo, ele divide esse dinheiro por cada ação. Então, se você tem 500 ações, você pega esse valor que ele fez por ação e multiplica por 500 ações. E assim por diante. Isso não é tributado hoje em dia, né? É muito falado aí nas campanhas do Ciro Gomes, o Haddad depois adaptou na campanha dele, que parece injusto isso ocorrer. Bom, mas vamos pensar um pouco. O que ocorre? Essa argumentação do Kataguiri é falsa pelo seguinte: nós temos um grande problema. Vamos pensar, por exemplo, vamos pegar só um exemplo de uma grande empresa no Brasil, Itaú. Tá? Tem um lucro aí aproximado de 24 bilhões por ano, mesmo com o país em crise. Ou seja, é um lucro multibilionário. O que acontece? Eles vão lá e lucram os 24 bilhões, vão pagar uma parte do lucro para o governo. E o PJ paga menos do que o PF. Então, né, o PJ foi lá, lucrou, pagou lá uma porcentagem que é menor do que o PF pagaria. O PF, por um valor muito grande de renda, paga até 30%, né? Tá aproximado esse valor. E o que acontece? Depois de tributados, que seja 10, 15% da empresa, digamos que seja isso, tá? Sobre o lucro, considerando o lucro, tá? O que ele lucrou. Os acionistas, vamos pegar os tubarões, não vamos falar de sardinha, né? Vamos pegar os tubarões. Os tubarões, que são os grandes acionistas do banco, o que acontece? O banco foi lá, pagou menos imposto no lucro dele, o PJ pagou menos do que o PF, e aqueles grandes acionistas vão lá receber participação, os lucros e dividendos de alguns bilhões, sem cobrar um único real de imposto. Isso é livre de imposto, tanto para eles quanto para quem tem 500 reais em ações. Entende? Então essa é a questão que é tão criticada aí por esses candidatos, pelo Ciro Gomes, que começou a falar sobre isso, né? Foi ele que começou a falar sobre isso. O Haddad muito provavelmente adaptou isso na campanha dele depois. E o que ocorre? Ocorre que ele fala, como eu já disse antes, que se cobrar mais imposto do grande empresário, ele vai gerar menos emprego.
Só que o que acontece? Olha só como isso é falso, como isso não é real, como isso ou serviu para se encaixar no discurso dele ou foi falta de conhecimento mesmo. Eu conversei com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, com um diretor sindical, o João Luiz Fukunaga, e ele me informou que o Itaú, considerando aí os últimos 10 anos, estamos utilizando valores médios, não são valores exatos, tá? Ele costumava trabalhar numa casa de 120 mil funcionários. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, nesses últimos 10 anos, o lucro do Itaú veio subindo, veio batendo recorde a cada ano. Já está na casa dos muitos, já passou de 24 bilhões o lucro do Itaú num ano. Quer dizer, isso que antes os bancos ficavam na média de 8, 12, algo por aí. O Itaú foi muito longe, ele lucrou muito. E aí o que aconteceu? Não existe ainda o imposto que cobre nada de lucro e dividendo. Isso hoje. E aí olha para você ver como é falso. Ele não cobra e ainda assim o Itaú de 120 mil funcionários foi baixando até chegar... Hoje o Itaú, pelo que me foi informado pelo sindicato, trabalha com números entre 80 e 90 mil funcionários. Olha a diminuição. Que seja 90, diminuiu 30 mil. E ainda tem mais um adendo desse mesmo diretor sindical, de que existe a prática do turnover, que é você mandar embora para depois recontratar pagando mais barato, seja pejotizando ou simplesmente mandando as pessoas embora e contratando outros mais baratos. Então isso tem acontecido, mesmo com o banco lucrando muito mais, aumentando muito a sua margem de lucro e não cobrando esse imposto sobre lucros e dividendos. Então é totalmente falsa essa questão de você relacionar o imposto de lucro e dividendo, que nada tem a ver com o custo da empresa, com demissão ou contratação de trabalhadores. Nós vemos na realidade, pegando os dados, vendo o que acontece de verdade, que isso não é fato, isso não é verdade, não tem lógica, não tem sentido e não tem prática, principalmente. E o que eu poderia dizer? Além disso, você aí que trabalha, que tem que levantar cedo ou que não tem que levantar cedo, mas tem que ir lá cumprir a tua carga horária, tem que sofrer, tem que ouvir idiotice, tem que ouvir um monte de coisa, às vezes você não faz nem o que você gosta. É justo você chegar a pagar 30% daquele valor que você ganha com o teu esforço? E tudo bem, vamos considerar por um minuto, vamos esquecer que o Brasil é tão ruim, né? Vamos esquecer todos esses fatos horríveis que se passam conosco diariamente. Vamos pensar que vale a pena pagar o imposto. Você acha que é justo a família, a dona do Itaú, as famílias dona do Itaú, receberem todo aquele valor de lucro e dividendo e pagar só o impostinho, que é bem mais baixo em porcentagem, da PJ, e não pagar nada no que eles vão receber como PF de lucro e dividendo, e você aí pagando 20%, 30% direto na folha, mais o INSS, mais tudo? Você acha justo isso? Então pense bem antes de acreditar nessas coisas que estão sendo apresentadas hoje. Essa pessoa que falou isso, que é o Kim Kataguiri, ganhou como deputado. As pessoas votaram. E olha o resultado, olha o que deu ódio ao PT. Eu não sou PT, eu não sou a favor, mas olha o que resultou. A gente está colocando lá pessoas que não estão sabendo o que estão falando, que não estão relacionando a realidade com um discurso que deveria se adaptar a ela. Quer dizer, o que eles falam não tem nada a ver. Então tome muito cuidado, procure muito saber o que ocorre. Isso pode demorar, muita gente não tem tempo. Por isso eu tenho tentado fazer esses vídeos para mostrar para vocês o que eu vejo, o que eu enxergo,
E, claro, consultar as fontes certas para ver exatamente o que está acontecendo, para tentar desmascarar muitas vezes essas informações que não são tão precisas e tão verdadeiras quanto deveriam. E eu diria deveriam ser principalmente isentas. Então tome muito cuidado de verdade. Tá bom, gente? Voltamos a falar novamente depois. Até mais.